O destino turístico mais antigo do planeta, uma terra que é um fenômeno da natureza e cuja alma é o rio Nilo, com monumentos, mesquitas e madraças, recifes de corais e dunas, antigas fortalezas, mosteiros e obras de arte, uma magnífica e duradoura civilização cujos feitos têm cativado a imaginação do mundo desde tempos imemoriais. Embora olhe para o futuro, o Egito moderno não pode ignorar seu glorioso passado. Exploremos juntos e descubra 30 dos dados mais interessantes e extraordinários do Egito. Sejam muito bem-vindos ao canal Lugares do Mundo. Número 1. Regiões do Egito. O território do Egito é, em sua maior parte, uma vasta planície desértica saariana cortada pelo vale do rio Nilo, que atravessa o país desde a fronteira sul com o Sudão até desaguar no mar Mediterrâneo, no norte, formando um grande delta. 2/3 do território egípcio são constituídos pelo deserto ocidental, já o deserto oriental representa outros 23%. Ao mesmo tempo, a Península do Sinai, outro território majoritariamente desértico, corresponde a mais 6%. Dessa forma, apenas 4% do território é terra cultivável, localizada no Vale do Nilo e em seu delta, onde vive a maior parte da população. No sul do Egito também está o Lago Nasser, um lago artificial criado com a construção da represa de Assuã, concluída em 1971, com o objetivo de controlar o ciclo anual de inundações do Nilo. Os egípcios antigos chamavam sua terra de Queme, ou Terra Negra, em referência ao lodo escuro deixado pelas enchentes do Nilo a cada ano. Número 2. Localização geográfica. O Egito é um país transcontinental. Seu território está localizado em sua maioria no extremo nordeste do continente africano, onde faz fronteira com a Líbia a oeste e com o Sudão ao sul. Além disso, a Península do Sinai, que está situada na Ásia, possui costas no Golfo de Suez e no Golfo de Aqaba, onde o país faz fronteira com Israel e a faixa de Gaza a leste. O Egito tem 1.000 quilômetros de costa no Mar Mediterrâneo ao norte e 1.900 quilômetros no Mar Vermelho e no Golfo de Aqaba a leste. Número 3. A história do Egito. A história do Egito começou com grupos de nômades que se agruparam às margens do Nilo devido à vantagem que suas terras ricas em limo ofereciam. Isso é conhecido como período pré-dinástico. A prosperidade trazida pelo Nilo permitiu o estabelecimento de vilarejos organizados ao longo de suas margens, desde a fronteira com a Líbia até o Mediterrâneo. O Nilo também possibilitava um importante intercâmbio comercial entre os vilarejos do norte, ou Baixo Egito, e os vilarejos do sul, ou Alto Egito. Por volta do ano 3050 a.C., o que é conhecido como o Reino do Alto e Baixo Egito foi unificado pela primeira vez pelo rei Menes, conhecido como o primeiro faraó, com a capital na antiga cidade de Mênfis, 40 quilômetros ao sul da atual cidade do Cairo. Isso deu início ao que é conhecido como o Império Antigo. Foi nesse período que grandes pirâmides foram erguidas, como as grandes pirâmides de Gizé, atribuídas aos faraós Quéops, Quéfren e Miquerinos. Número 4. O Rio Nilo. O Nilo, com mais de 6.600 quilômetros de extensão, é considerado o rio mais longo do mundo, nascendo no coração da África e desaguando no Mar Mediterrâneo. Sua bacia hidrográfica drena mais de 3 milhões de quilômetros quadrados, o que representa cerca de 10% do território africano. O Nilo tem dois principais afluentes: o Nilo Branco, que nasce no norte do Lago Vitória, em Uganda, e que em Khartoum, no Sudão, encontra-se com outro grande afluente, o Nilo Azul, que nasce no Lago Tana, nas montanhas da Etiópia. A partir desse ponto, o Nilo segue seu curso em direção ao norte, passando por uma série de cataratas e atravessando o deserto da Núbia antes de formar o Vale do Nilo, já em território egípcio. Ao longo de 1.545 quilômetros, ele percorre o Egito até desaguar no Mar Mediterrâneo. Antes de chegar ao mar, o Nilo se divide em vários braços e forma o chamado Delta do Nilo, uma das maiores deltas fluviais do mundo, com 250 quilômetros de costa no Mediterrâneo e onde vivem cerca de 40 milhões de pessoas. Número 5. O Cairo. Cairo é a capital do Egito e, com mais de 21 milhões de pessoas em sua área metropolitana, é a maior cidade do mundo árabe, do Oriente Médio e da África. É conhecida pelos egípcios como a mãe de todas as cidades. Fundada no ano 116 d.C., sobre as ruínas de uma antiga fortaleza persa, está localizada às margens Ilhas do Nilo, ao sul do delta. Seu nome vem da cidade fundada no mesmo local pelos Fatímidas no ano 972 d.C. e significa a triunfante. No Cairo convivem grandes bairros e zonas residenciais, como o Cairo Islâmico, o centro do Cairo histórico.
O Cairo Antigo inclui o bairro Copta, onde se encontra, entre vários outros edifícios importantes, a Igreja de São Sérgio, do século V, construída segundo a tradição, sobre uma caverna que abrigou a Sagrada Família. Ao sudoeste fica a cidade de Gizé e a antiga necrópole de Mênfis. Na planície de Gizé estão localizadas suas monumentais pirâmides. Número 6. A história do Cairo. O chamado Cairo Islâmico é a parte mais antiga do Cairo, localizada ao sul da cidade moderna, na margem esquerda do Nilo, e foi declarado Patrimônio da Humanidade. Desde o ano 641 d.C., quando os muçulmanos conquistaram a então nação cristã do Egito, diferentes dinastias estabeleceram sua capital no Cairo. Como exemplo da grandiosidade de cada um desses períodos, podemos citar a cidadela, construída pelo famoso sultão Saladino no ano 1100 d.C., que foi sede de todos os governantes egípcios por quase 700 anos. Também podemos mencionar a famosa mesquita do sultão Hassan, concluída no ano de 1363 d.C., em um estilo mameluco primitivo. Número 7. Culinária do Egito. A comida egípcia utiliza muitos tipos de alimentos e foi influenciada por séculos por outras culturas mediterrâneas. Um dos ingredientes básicos de todo prato egípcio é o pão chamado ais-baladi, um pão feito de farinha de trigo, antigamente feito de espelta. Outro de seus ingredientes favoritos são as favas ou feijões e os grão de bico, produto do qual se faz o delicioso falafel, que pode ser comido com vegetais e molho de iogurte chamado tagine, ou dentro de um pão sírio, ou até mesmo como comida de rua. A bebida considerada como a nacional do Egito é o carcadé, um chá escuro de hibisco, feito a partir das folhas da flor de Jamaica, e que é oferecido em qualquer casa egípcia. Terminamos este pequeno trecho falando de outro de seus pratos nacionais, o koshari. Muito popular nas ruas, é um prato à base de arroz, lentilhas negras, grão de bico, macarrão, coberto de alho e vinagre. Tudo isso misturado com molho de tomate e especiarias. Número 8. O mercado famoso. Khan el-Khalili é um antigo bazar da cidade do Cairo, cujas origens remontam a 1382, quando, durante o período dos mamelucos, o emir Jaharkes el-Khalili, devido ao aumento de comerciantes na cidade, construiu um grande caravazar, ou seja, uma hospedaria para todas as caravanas de mercadores e seus animais, no local onde antes ficavam os mausoléus reais dos Fatímidas. O mercado está localizado no coração do Cairo Islâmico, em uma área murada. Visitar esse lugar é, sem dúvida, uma experiência marcante para toda a vida, não só pelo ar medieval de sua arquitetura mameluca, mas também por caminhar por suas ruas estreitas e viver a experiência de comprar uma peça de bronze ou tomar um chá ou café em um de seus cafés mais famosos, como o Fishavi ou o Café dos Espelhos. Número 9. As Pirâmides do Egito. Quando o agito do Cairo se torna excessivo, é fácil encontrar muitos lugares de interesse fora da capital. Saqqara é um desses lugares. Ideal para quem busca verdadeira tranquilidade, abriga um dos sítios arqueológicos mais ricos do Egito. É conhecida por sua pirâmide escalonada do Antigo Reino, que mostra como os arquitetos do Egito Antigo avançaram em seus conhecimentos de engenharia até chegarem à verdadeira forma de pirâmide. Perto dali, encontramos o sítio arqueológico de Dashur, onde estão localizadas a Pirâmide Vermelha e a Pirâmide Curvada. Número 10. Luxor. Luxor, sede da magnífica cidade antiga de Tebas e de seus majestosos templos, como de Hatshepsut e Medine Abu, duas enormes maravilhas arquitetônicas da antiguidade. Apelidada de o maior museu a céu aberto do mundo, a capital do Alto Egito abriga a Avenida das Esfinges, com 2,7 quilômetros de extensão, uma antiga via que conecta o Templo de Karnak, onde se encontra o famoso Templo de Amon-Ra, ao impressionante e bem preservado Templo de Luxor. Número 11. Gizé. No sudoeste encontramos Gizé, famosa por seus antigos monumentos, a Esfinge, que geralmente é datada por volta do ano 2500 a.C., considerada a primeira escultura monumental conhecida, vigia as pirâmides, templos e tumbas. As pirâmides são a única das 7 maravilhas do mundo antigo que sobreviveram. Número 12. O Vale dos Reis. O Vale dos Reis refere-se às falésias inclinadas sobre a planície ocidental, onde os corpos dos faraós foram depositados em tumbas escavadas na rocha. No remoto e árido Vale dos Reis, foram encontradas 63 tumbas que variam de tamanho, desde sepulturas com uma única câmara até enormes complexos com vários milhares de metros quadrados. Apesar de sua localização escondida, todas as câmaras funerárias foram saqueadas, com exceção da de Tutankhamon, descoberta por Howard Carter em 1922 com seus gloriosos tesouros.
Ainda intacto com seu austero pano de fundo montanhoso, o templo mortuário de Hatshepsut, em Deir el-Bahari, parcialmente talhado na rocha, é um monumento impressionante que se eleva da planície do deserto em uma série de imponentes terraços. Número 13. Abidos e Hathor. Existem cidades ao norte de Luxor que não estão na rota principal dos cruzeiros pelo Nilo, mas que são verdadeiras joias arquitetônicas como Abidos, com o templo de Osíris iniciado por Seti. Suas alas e pilones adornados com colunas com cabeças de papiro contêm alguns dos melhores relevos do Egito. Nas alturas da cidade de Qena temos o complexo de Dendera com o templo de Hathor, que foi construído no final da era faraônica e ampliado durante o período romano. Os relevos e a decoração estão em excelente estado de conservação, especialmente na sala hipostila, que foi construída pelo imperador romano Tibério. Número 14. Como se formou o Egito moderno. A história do Egito mudou drasticamente quando, após 30 dinastias de faraós, foi finalmente invadido e conquistado pelos persas no ano 343 a.C. A partir desse momento, diferentes reinos e impérios passaram a nutrir uma fascinação por conquistar o Egito, começando por Alexandre o Grande que, 11 anos depois dos persas, conquistou o Egito no ano 305 a.C. Ptolomeu foi o primeiro dos governantes ptolomaicos no Egito, dinastia que durou até a última deles, Cleópatra, que governou o Egito por 21 anos, até o ano 30 a.C., quando o Egito se tornou uma província romana. O ano de 394 d.C. marca o início do Egito como uma nação cristã, com o cristianismo sendo aceito como religião oficial, até que no ano 640 d.C. os exércitos islâmicos conquistaram o Egito. Diversos reinos e califados muçulmanos governaram a nação, incluindo os Fatímidas e os Mamelucos, até que em 1516 o Egito caiu nas mãos do Império Otomano, que com algumas interrupções, incluindo a invasão de Napoleão Bonaparte em 1798, governou o país até o ano de 1882. Nesse ano, o Egito foi invadido pelos britânicos, que o transformaram em um protetorado até 1922, quando o país conquistou sua independência e se tornou um reino. A monarquia egípcia perdeu popularidade, o que levou a uma revolução em 1952, ano em que foi abolida e deu lugar à criação da atual República do Egito. Número 15. Assuã. Assuã, a cidade mais ao sul do país, é a porta de entrada da África. Uma cidade fronteiriça e um próspero mercado localizado no cruzamento da antiga rota comercial das caravanas entre o Egito, a África e a Índia. A cidade possui uma atmosfera tranquila, em contraste com o restante do Egito. Assuã está situada na parte mais encantadora do Nilo, onde o deserto chega até a beira da água e o rio serpenteia entre rochas e pequenas ilhas. A cultura aqui é uma fascinante mistura de heranças egípcia e núbia, já que a cidade era uma base para as incursões militares na Núbia e no Sudão. Ao sul da cidade encontramos o grande templo de Abu Simbel e o templo menor de Hathor, escavados em um penhasco sólido no século 13 a.C. São um espetáculo impressionante. O grande templo foi construído em homenagem a Ramsés II, com 4 colossais estátuas entronizadas do próprio Ramsés, enquanto o templo menor de Abu Simbel foi construído pelo mesmo Ramsés II para homenagear sua esposa favorita, Nefertari. Número 16. A Costa do Mar Vermelho. A Costa do Mar Vermelho. O Egito não é só pirâmides, há também um paraíso submarino a ser descoberto. A costa egípcia do Mar Vermelho oferece faixas de areia para os viajantes. Ela se estende por 1.250 quilômetros, desde Suez até a fronteira com o Sudão. No Egito não falta nem areia nem água. Alguns de seus maiores segredos estão debaixo da terra e no fundo do mar. Durante o inverno, os resorts ao longo da costa ao redor de Hurghada ganham vida, o verdadeiro atrativo da região. São os fabulosos recifes das ilhas próximas à cidade de Hurghada. As lagoas rasas formadas pelos recifes são perfeitas para explorar com snorkel, assim como os locais menos turísticos de Port Safaga e Mar Salam, ao sul. Número 17. Sharm el-Sheikh. Sharm el-Sheikh é um resort muito popular no Sinai. Após ter sido capturada por Israel durante a Guerra de 1967, o porto foi desenvolvido pelos israelenses, que iniciaram a construção de hotéis nessa faixa de quase 20 quilômetros de extensão, localizada na base do Golfo de Aqaba. Em 1982, o governo egípcio recuperou a cidade após um tratado de paz com Israel em 1979. O desenvolvimento turístico continuou, transformando o local em um destino de mergulho famoso internacionalmente por suas centenas de recifes de corais.
Número 18. O Sinai. O Sinai, valorizado nos tempos faraônicos por suas jazidas de turquesa, cobre e ouro, é hoje um imã para os turistas atraídos pelas praias de areia branca e pela vida marinha fascinante, com sua combinação de montanhas e mar. A beleza natural da Península do Sinai é impressionante, mas a região também possui grande importância religiosa. Seu interior acidentado foi cenário de muitos acontecimentos importantes da Bíblia e continua sendo um lugar sagrado para judeus, muçulmanos e cristãos. Lá está o Monte Sinai, onde Moisés recebeu as tábuas da lei, conhecidas como os 10 Mandamentos. Aos pés do Monte Sinai encontra-se o mosteiro habitado mais antigo do mundo, o Mosteiro de Santa Catarina do Sinai, com muralhas que variam entre 11 e 19 metros de altura, e que abriga a biblioteca mais antiga do mundo. Ali, segundo a tradição, acredita-se que Moisés viu a sarça ardente. Número 19. Gouna. Elgouna é uma cidade de férias frequentada pela alta classe egípcia e por europeus. Elgouna se tornou a base de uma comunidade multinacional de nômades digitais, famílias jovens e estrangeiros. Por um lado, Elgouna oferece boutiques de luxo, eventos culturais e experiências gastronômicas de alto nível graças aos seus numerosos restaurantes. Mas também é um ótimo lugar para montar seu escritório à beira-mar. Há muitos espaços de coworking e conexões Wi-Fi estáveis. Número 20. Os beduínos. Essa região também é muito conhecida por seus antigos habitantes, os beduínos do Sinai, descendentes das antigas tribos da Península Arábica, que vivem de forma nômade nessa região há milhares de anos. Os beduínos se dedicam, em sua maioria, ao pastoreio e ao cuidado de camelos. Vivem em tendas feitas de peles de cabra e também se destacam por sua vestimenta tradicional, o garbo. Como curiosidade, a palavra beduíno vem da palavra árabe bedu, que significa habitante do deserto. Número 21. Os personagens históricos. Uma história tão rica como a do Egito também é marcada pelos personagens que participaram dela. Para citar alguns, podemos mencionar Imhotep, considerado o primeiro cientista e engenheiro conhecido da história, a quem é atribuído o projeto e a construção da primeira pirâmide egípcia. Amenófis IV, conhecido como faraó herege, ficou famoso por mudar o culto politeísta egípcio para um culto monoteísta ao deus Atom. Nefertiti, famosa por sua beleza, seu nome, aliás, significa "a mulher bela chegou". Também é lembrada por ter seu busto entre as esculturas egípcias mais conhecidas da história. Cleópatra, embora Nefertiti tenha sido muito bela, foi sem dúvidas a mais famosa. Foi a última governante da dinastia ptolomaica e teve romances com importantes generais romanos. Saladino, lendário sultão e líder muçulmano, é conhecido por sua luta para unificar os muçulmanos e por suas vitórias contra os cruzados. E por fim, Moisés, embora de origem hebraica, nasceu no Egito, na região chamada Gósen, localizada no delta do Nilo. Moisés é considerado o profeta mais importante do judaísmo. Número 22. O Canal de Suez. Os antigos egípcios construíram uma série de pequenos canais que uniam os mares Mediterrâneo e Vermelho, mas esses canais eram adequados apenas para pequenas embarcações. Foi entre os anos de 1859 e 1869 que um novo canal foi construído. Situado na encruzilhada da Europa, Ásia e África, o Canal de Suez é uma das vias navegáveis artificiais mais importantes do mundo. Ele conecta o Oceano Índico, através do Mar Vermelho e do Golfo de Suez, com o Mar Mediterrâneo. Cerca de 15 mil barcos passam pelo canal a cada ano, o que representa 14% do transporte marítimo mundial. Número 23. O melhor do Egito. Os egípcios valorizam muito seus cafés. Eles continuam sendo espaços de grande convivência social, onde é muito comum ver pessoas jogando dominó ou fumando narguilé, também conhecido como hookah, um tipo de cachimbo oriental usado para fumar tabaco com diferentes sabores. Embora seja utilizado no Oriente há vários séculos, hoje também é popular no Ocidente. No entanto, várias organizações internacionais de saúde têm alertado sobre os danos que essa prática causa às artérias e aos pulmões. De acordo com os estudos científicos mais recentes, os prejuízos são tão graves quanto os causados pela Covid-19. Número 24. Os costumes. Se falarmos sobre os costumes egípcios, alguns podem nos surpreender, enquanto outros são muito semelhantes aos nossos no Ocidente, como sua fascinação por animais de estimação. Os egípcios têm desde tempos antigos uma fascinação por gatos, chegando a considerá-los até deuses, como o caso da deusa Bastet, deusa protetora do lar e representada com corpo de felino, além de construírem sarcófagos para enterrá-los junto com seus donos. Isso porque eram muito apreciados e considerados como protetores do lar.
Duas das raças de gatos egípcios que chegaram até os nossos dias são os gatos abissínios e o gato mau. Número 25. A arte no Egito. Os hieróglifos egípcios são o sistema de escrita mais antigo que se conhece. A palavra hieróglifo significa letra sagrada entalhada e se refere à bela escrita pictórica usada pelos antigos egípcios para expressar suas crenças religiosas, gravada em quase todas as superfícies disponíveis na época. Até 1822, havia se perdido a capacidade de ler as inscrições hieroglíficas. A chave foi uma estela de granito negro descoberta em 1799 pelo exército de Napoleão. Ela foi decifrada por Jean-François Champollion, considerado o pai da egiptologia. Número 26. Museu Egípcio. O Museu Egípcio do Cairo, fundado por um francês, Auguste Mariette, o primeiro museu nacional de antiguidades faraônicas do Egito, abriu suas portas em 1863. Aqui estão expostos mais de 120 mil objetos, e outros 150 mil são guardados no subsolo. O orgulho da coleção são as galerias de Tutancâmon, mas há grandes peças de todos os períodos da história antiga do Egito. Algumas dessas peças serão transferidas para o novo Grande Museu Egípcio, atualmente em construção e que será inaugurado em novembro de 2022. Quando estiver pronto, o Grande Museu Egípcio, situado nos arredores do Cairo, na planície de Gizé, não será apenas a nova joia da coroa do Egito, mas também um dos museus mais grandes e modernos de todo o mundo. Número 27. Grandes projetos. O Novo Cairo. Cairo é uma das cidades mais congestionadas do mundo. De acordo com o estudo realizado em 2010 pelo Banco Mundial, concluiu-se que as perdas econômicas causadas pelo congestionamento no Cairo chegavam a mais de 4% do PIB egípcio. O governo decidiu construir uma capital completamente nova em 2015. Localizada a 45 quilômetros a leste do Cairo, a cidade está em construção desde então, com uma área de 700 quilômetros quadrados. A nova cidade abrigará cerca de 6,5 milhões de habitantes quando estiver totalmente concluída, no ano de 2050. Número 28. Economia. A maior parte da atividade econômica se desenvolve ao longo do Vale do Rio Nilo. As principais fontes de renda do Egito são o Canal de Suez, o turismo, a agricultura, o setor têxtil, o processamento de alimentos, o petróleo, a construção civil e os metais. Número 29. Deserto Ocidental. O deserto ocidental se estende por quase 3 milhões de quilômetros quadrados, desde a margem ocidental do Nilo até a Líbia e desde o Sudão até o Mar Mediterrâneo. Apesar de cobrir mais de 2/3 da superfície total do Egito, o deserto é praticamente desabitado. Existe uma estrada que atravessa o Deserto Negro e o incrível Deserto Branco, com suas misteriosas formações rochosas esculpidas pelo vento. Número 30. Alexandria. Alexandria, a segunda maior cidade do Egito, situada no Mar Mediterrâneo, é o ponto de encontro entre o Oriente e o Ocidente. Alexandria foi fundada no ano 332 a.C. por Alexandre o Grande. A cidade cresceu até rivalizar com Roma e abrigou uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o Farol de Alexandria. A cidade tem muitos lugares para visitar. Um deles é a Biblioteca de Alexandria. O novo e moderno edifício está localizado no lugar da antiga biblioteca original, que foi a maior coleção de livros do mundo antigo, com mais de 500 mil volumes. E para você, qual informação acha que deveríamos ter incluído na nossa lista? Ou qual das que mencionamos achou mais interessante? Deixe seu comentário. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, caso ainda não tenha feito isso, e deixar um like neste vídeo. Nos vemos na nossa próxima exploração em busca das maravilhas ao redor do nosso planeta.